Lilith é um astro que fala sobre nossos vazios emocionais, fala sobre repressões que a gente sofreu e da nossa sexualidade. Quando a gente não está trabalhando bem a nossa Lilith, podemos atrair uma pessoa baseada no signo que a gente tem a Lilith, que pode ser super destrutiva. Mas quando a gente está trabalhando bem a nossa Lilith, lidando com essas repressões, assumindo nossas vontades, desejos, percebendo e assumindo nossas sombras e amando a gente por isso, vamos estar atraindo pessoas maravilhosas também de acordo com o signo da nossa Lilith. Você quer saber como é essa pessoa que você se sente atraído baseado na sua Lilith e entender baseado nisso se você tá atraindo aí pessoas bem bacanas, se você tá trabalhando bem tua Lilith consequentemente, ou então o contrário. Então assiste esse vídeo até o fim. Meu nome é Marcelo Levi e eu ensino e sou criador da astrologia autêntica, uma abordagem na astrologia, usando comunicação não violenta como uma forma de você se conhecer de uma forma mais empática, compassiva, sem ficar criando crença limitante na sua cabeça. E o tema desse vídeo foi decidido por vocês. Eu perguntei pra vocês no Instagram o que vocês queriam que eu fizesse de vídeo especial Dia dos Namorados. Tá certo que eu tô postando esse vídeo um pouquinho atrasado, eu sei. Mas vocês vão perdoar eu que eu sei. Eu abri lá uma caixa de pergunta no Instagram, se você não me segue é Oi Marcelo Levi. Muita gente pediu pra falar de Lilith, tá aqui. Eu também gravei um conteúdo lá no Telegram, que você pode entrar no grupo dele aqui embaixo de graça, falando sobre 3 pontos que revelam como você lida com o amor. E aí tá muito lindo. Junto eu botei vários exercícios também pra você poder fazer. Então, vá lá no Telegram, porque lá tá tendo exercício, tá tendo eu explicando sobre muitas coisas mais avançadas e esse conteúdo, por enquanto, só existe lá, ok? E se você gosta que eu fale de Lilith, já deixa o seu curtir, aperta no botãozinho vermelho de inscrever-se, para eu saber que tem muita gente interessada nesse assunto e pro YouTube espalhar para mais pessoas também. Bom, primeiramente, vamos entender um dos mitos de Lilith, porque tem vários. Só no meu curso eu falo uns 4 diferentes, mas um deles é o que eu vou me ater nesse vídeo, que é o mito judaico da Lilith como a mulher de Adão. Então, nesse mito, Adão, ele foi, na verdade, criado como um ser hermafrodita, que era metade homem, metade mulher, e ele foi separado por Deus, porque havia muito conflito entre o masculino e o feminino dentro desse ser. E aí, a parte feminina é a Lilith, a parte masculina é o Adão. E os dois discutiam muito. E a situação que eles mais discutiam era na cama, porque a Lilith, ela questionava o Adão: por que que eu tenho que abrir minhas pernas para você? Por que que eu preciso ficar embaixo de você? Deixa eu ficar em cima. Eu sinto mais prazer assim. E aí a gente vai ter um melhor equilíbrio entre a gente. E o Adão não queria. Pro Adão, era natural que o homem estivesse por cima. Então, a Lilith decide desertar do paraíso. E ela fala: o paraíso sem prazer não é o paraíso. E ela decide sair e ir embora. Então, a primeira coisa que a Lilith vai falar é sobre frustrações sexuais. Sobre repressões. Principalmente repressões do nosso prazer. E vai falar também sobre o nosso poder. E como a gente conquista o nosso poder quando a gente abraça esse lado insubordinado da Lilith e começa a aceitar as nossas sombras, nossas vontades e desejos. Você pode descobrir o signo que você tem a Lilith fazendo o seu mapa astral num site como astro.com ou o Astrolink. A Astrolink mostra mais fácil o signo que está a sua Lilith. Astro.com você tem que ir na seleção largada de mapas e aí você tem que descer para objetos adicionais e ali você seleciona o nome Lilith. Aí você consegue fazer ele aparecer no astro.com também. Só que qual que é a questão da Lilith e a atração? Imagina que você tem a Lilith no signo de Áries. A Lilith no signo de Áries, ela fala muito sobre a repressão da escolha. Então a pessoa, ela é oprimida na vontade dela de ter uma atitude, de ser uma pessoa de ação, e aí ela fica brigando ali com uma outra pessoa que também deseja que a vontade dela seja ouvida. E aí muitas vezes essa pessoa de Lilith em Áries, ela experimentou uma situação na qual teve essa briga e ela cedeu, só que ela odiou ceder para outra pessoa. Então ela também não quer que a outra pessoa tenha a vontade dela satisfeita. Então ela também estraga o que a outra pessoa deseja. Então a pessoa de Lilith em Áries, ela fica vivendo muito esse tipo de cenário, no qual ela deseja exercer a vontade dela, a força dela, só que ela tem uma grande questão com ela, que ela não acredita também que ela é merecedora, e aí ela fica muitas vezes estragando também as vontades dos outros, lutando contra o desejo dos outros. Quem que essa pessoa vai atrair quando ela tá vibrando dessa forma a Lilith dela? Pessoas que são desrespeitosas com ela. Então quando você que tem Lilith em Áries percebe você se relacionando com pessoas que são desrespeitosas, que não pensam sobre o que você deseja, que nunca
nunca cedem. Isso é reflexo dessa Lilith sua. E aí você vai precisar trazer a intuição feminina de Lilith para se afastar dessa pessoa. Quando você está trabalhando bem a sua Lilith, ou seja, você percebe que você é um ser humano que só por ser um ser vivo, você é merecedor de muita coisa boa e de todo o amor do mundo, e você começa a realmente valorizar as suas vontades, as suas decisões, trazer essa confiança para você, vai se atrair por pessoas decididas, pessoas fortes, pessoas que respeitam suas vontades, pessoas que você tem um relacionamento de igual para igual, com muita reciprocidade. Se você tem a Lilith no signo de Touro, a repressão que você pode ter sofrido foi financeira. Essa é uma Lilith que odeia ser dependente financeiramente de alguém ou ter alguém que depende financeiramente dela. Isso causa, assim, nossa, coisas muito desconfortáveis nos relacionamentos amorosos, né? E aí, quando você não reconhece o teu valor, quando você fica usando o dinheiro como uma forma de tentar suprir vazios emocionais seus, ou quando você não acorda para o fato de que você é alguém que é independente financeiramente ou que no mínimo precisa ter essa independência, daí você vai atrair pessoas que ou dependem financeiramente de você, porque de alguma forma seu inconsciente vai te jogar nessas situações, entendeu? Para você, né, mudar, ou você vai ficar muito dependente também financeiramente do outro. E aí você vai atrair gente que vai ser muito mesquinha, que não vai querer dividir, que não quer crescer junto, sabe? E aí as duas pessoas ficam muito parasitas uma da outra, e aí é péssimo. Se afastando dessa pessoa com a intuição da Lilith, com o empoderamento de Lilith, reconhecendo o teu valor, reconhecendo o valor do que você faz e percebendo o quão sexy você é quando você é livre para usar o seu dinheiro como você deseja. Daí você vai estar atraindo pessoas que estão a fim de crescer junto, pessoas que gostam de curtir boas sensações, pessoas que vão gostar de receber o que você tem para dar financeiramente e que também vão querer contribuir também. Então vai ter muita reciprocidade. Se você tem a Lilith no signo de Gêmeos, a repressão foi no campo das ideias. Então você pode ter sido muito cortado pelas pessoas, pode ter tido péssimas experiências na escola ou com os coleguinhas de escola. E aí você entendeu o que você tem para falar não é interessante, ou então tentaram te forçar isso. E aí você também fica ignorante em relação às ideias dos outros. Então é muito complicado esses pontos de Lilith. E aí quando você não tá reconhecendo a sua inteligência, quando você não fala o que você tem para falar, sabe? Quando você não tira do peito aquilo que você deseja falar, reconhecendo a tua inteligência, vai se atrair por pessoas o quê? Que vão ficar diminuindo você intelectualmente. Porque pensa, se você pensa isso de você, o que vai acontecer? As pessoas que se aproximarem de você vão ser pessoas que vão ficar confirmando essa tua crença. E aí vão ser pessoas que ficam cortando você. A atração vai acontecer por pessoas super voláteis, pessoas que você sente que não existe segurança, estão sempre mudando, que mentem pra você. Da mesma forma, quando você trabalha a sua Lilith, começa a ser honesta com você, repara que você não tem que ser a pessoa mais legal do mundo para essas pessoas, porque qual que é a questão da Lilith em Gêmeos, né? Você não precisa ser uma pessoa legal, não. Te libertei, pronto, tá libertado. Mentira, só você pode se libertar. Real, cara. Se você tem a Lilith em Gêmeos, sei que pode rolar muito essa preocupação de ser aceito ou não, mas as pessoas têm que te aceitar exatamente como você é, entende? Enquanto você tenta fazer um papel para poder ser aceita, você deixa de ser você mesmo. Então, quando você é honesta com você vai atrair pessoas que vão ser honestas também com elas mesmas. Você vai ter uma relação de muita conversa, de muita troca, de muita verdade. E aí vai ser muito gostoso. Pessoas que vão ser versáteis, inteligentes e muito comunicativas. Se você tem a Lilith em Câncer, as repressões foram emocionais. Pode ter acontecido muito no ambiente familiar. Você ser muito podado, muito controlado. E pode ser que você tenha um medo muito grande do mundo, né? Às vezes você acha que você depende de alguém para sobreviver. Então você fica criando relações na qual você fica de alguma forma dependente da outra pessoa. Então é muito complicado. Porque aí, se você tá vibrando nessa energia, se você não entende que você é dono dos seus sentimentos e que você não precisa de alguém para sobreviver, daí você vai atrair pessoas que são manipuladoras, chantagistas emocionais, e vai ser muito cansativa essa relação. Cheio de jogos de culpa, cheio de joguinhos, cheio de acusações. Agora, quando você tá trabalhando a tua Lilith e você reconhece que você é um ser humano independente, que você não precisa de alguém para cuidar de você, que você consegue se erguer pelas próprias pernas, alcançar coisas legais na sua vida e que você é responsável pelos seus sentimentos e que é da sua responsabilidade também expressá-los, ao invés de ficar alimentando uma conversa interna de que você é vítima do que
as pessoas fizeram com você, então daí você vai atrair pessoas muito maduras emocionalmente, pessoas que vão cuidar e ter cuidado com você, pessoas que vai ser uma relação mútua, vai ser uma relação com muita reciprocidade, pessoas muito inteligentes, com pessoas que vão ter, sabe, cuidado, gentileza, e aí vai ser uma relação muito madura emocionalmente, vai ser maravilhoso. Se você tem a Lilith em Leão, essa é uma Lilith muito complexa, porque ela vai falar muito sobre a repressão do ego. Então a repressão acontece no quesito do quanto a pessoa confia nela mesma. Ela pode ter sido desmotivada de muitas formas e isso pode ter atrapalhado muito no desenvolvimento da autoestima dela, de um ego mais saudável. E às vezes ela pode acreditar que a única forma dela se promover é diminuindo os outros. Então, quando a pessoa está vibrando de uma forma negativa, a Lilith dela, ela se compara muito com as outras pessoas e ela tende a tentar diminuir as outras pessoas para tentar de alguma forma se afirmar. E aí ela luta muito para se manter em posições de poder e ela vai ter uma personalidade muito controladora, que ela não quer sair dessas posições, e dessa forma a atração vai acontecer por pessoas que são muito controladoras, pessoas machistas, pessoas que querem você abaixo delas, pessoas muito egocentradas. Quando a Lilith em Leão trabalha a Lilith dela, e como que ela pode fazer isso? Enxergando o que os outros têm de brilho, aprendendo a transformar isso em admiração pelo outro. Quando a pessoa da Lilith em Leão transforma inveja em admiração, é lindo, porque tudo aquilo que você vê de luz no outro existe dentro de você também, meu amor. Então aquilo que você admira em mim, você também tem, porque a gente não consegue admirar e enxergar algo que não está dentro da gente. Então, ó, capta isso, meu amor. E aí nessa hora a Lilith em Leão vai se atrair por pessoas que são grandes realizadoras, centralizadoras, que são pessoas que conquistam grandes coisas, pessoas que têm muito orgulho e que vão tratar você da mesma forma, pessoas generosas, aí vai ser uma delícia, né, amor? Pessoas com Lilith em Virgem. Essa Lilith, ela vai muitas vezes projetar muitas das frustrações pessoais dela com ela mesma nos outros. E aí vai ser uma pessoa extremamente crítica, por exemplo. Isso vem muito de repressões que fizeram ela acreditar que ela tinha que ser perfeita de alguma forma, então sempre tinha algo de errado. E isso é muito problemático, né? Para a saúde da pessoa é muito ruim. Se a pessoa de Lilith em Virgem fica muito nessa neura, onde nada tá perfeito, personificando para si a culpa de ter se separado do mundo espiritual, que é uma outra temática ligada a Lilith, mas não vou conseguir explicar aqui pra vocês porque é muito profundo e não daria, gente. Lilith é um negócio que, assim, tem muito conteúdo. Eu tenho um curso inteiro só sobre esse assunto, não é à toa. Então, enquanto essa Lilith fica personificando isso, sentindo culpa por várias coisas, sempre se pressionando pra ser perfeito, a atração vai ser por pessoas extremamente críticas, pessoas que você vai sentir-se mal de estar perto, sabe? E é um péssimo sinal quando a gente tem uma relação com alguém e toda hora que a gente tá com a pessoa a gente se sente mal, não é verdade? Então, fica aí o critério para você. Saiba ter intuição nessa hora para poder se afastar dessa pessoa. E conforme você vai se aceitando, você vai perceber você aceitando mais outras pessoas. E aí você consegue ter relacionamentos mais realistas. E aí a atração acontece por pessoas que são muito solícitas, que buscam te ajudar, que são empreendedoras, que trabalham muito e que vão se preocupar também com o que você precisa, deseja, e vai ser muito gostoso. A Lilith em Libra, ela tem um medo muito grande de ficar sozinha e não se aceita pelas pessoas. A repressão, ela acontece muito aí. E aí ela pode acabar sentindo que é feia, achando na verdade que é feia, né? E ela tenta ser uma pessoa muito perfeita. Então ela quer ser aquela pessoa que não tem erro. Aquela pessoa que é o ser humano. Nossa, eu sou a ser humana muito evoluída, meu Deus do céu. Fiz todo o processo. Nossa, assisti todos os vídeos do Marcelo Levy. Eu sou assim além, né? Calma, mulher. Mulher. Vamos segurar aqui, ó. Vamos voltar pra ser um ser humano um pouquinho? Respirou, meu amor? Porque essa coisa de ser alguém perfeito não existe, entendeu? É uma fantasia muito triste. Sempre quando eu penso em Lilith em Libra, eu penso em um personagem de um anime, que é um anime de comédia, né? Que é um personagem que tudo que ele faz é muito perfeito. Ele vai pra escola e ele só tira 10 e ele é admirado por todo mundo, e as minas amam ele, e não importa o que tentem fazer pra tentar prejudicar ele do nada consegue, assim, a melhor coisa possível. Assim, tudo que eu penso quando eu vejo esse anime é como que tá o emocional desse cara? Porque deve estar muito perturbado. Então, a Lilith em Libra precisa se desapegar dessa ideia. Quando essa Lilith tá muito emergida nessa vibe, nesse medo de ficar sozinha, então
tenta ser uma pessoa perfeita que vai agradar a todos, a atração vai acontecer por pessoas infiéis, falsas, que vai ter um relacionamento muito falso com você. E, sério, vai ser tudo uma questão de imagem. E aí vai ser muito ruim. Vai ter comparação, vai ter muita crítica, porque essa Lilith, ela vê as coisas, não vê o equilíbrio de Libra, vê tudo muito extremo e critica muitos outros. Então, vai ser pessoas igualmente assim, porque é aquela coisa, né, gente? A gente vai atrair aquilo que a gente tenta repelir. Então, quanto mais a gente tenta repelir esse aspecto que Libra não quer se associar, mais vai atrair, entendeu? Quando a Lilith em Libra aceita que é um ser humano, que não é um ser humano perfeito, que não tem que ser um ser humano perfeito também, e começa a entender que tem um lado sombra e que nem sempre é gostoso, a atração vai acontecer por pessoas diplomáticas, pessoas que escutam você, pessoas que são escutadas também, pessoas que sabem se colocar ao mesmo tempo que vão sempre pensar sobre o que você deseja, pessoas atraentes, bonitas, então a relação vai ser muito harmoniosa. Para quem tem Lilith em Escorpião, ela fala muito sobre experiências muito pesadas de perdas, de lutos, então é muito difícil para a pessoa lidar com isso. Então a repressão ela acontece muito nesse tema. Ela não quer viver essas experiências. Só que aí ela não se transforma, ela não muda. E aí a atração vai acontecer com pessoas que vão ser muito controladoras e manipuladoras e ela vai sentir muita dificuldade em terminar esses relacionamentos. Porque a pessoa que é assim, ela vai mexer com a nossa cabeça, vai explorar muito as nossas fragilidades. Quando a pessoa de Lilith em Escorpião começa a ter coragem de olhar para as próprias vulnerabilidades e começa a aceitar que as coisas precisam chegar ao fim, ela vai primeiro ganhar uma inteligência emocional gigantesca. E aí depois disso, ela vai conseguir se afastar dessa pessoa controladora, percebendo tudo aquilo que está debaixo dos panos, tendo ciência também desse próprio lado dentro dela. E aí quando ela está dessa forma mais transformada e empoderada dessa Lilith, a atração vai acontecer por pessoas que são decididas, trabalhadoras, que são pessoas esforçadas, que são pessoas que também buscam se conhecer, que também buscam conhecer os próprios demônios. E aí é maravilhoso, porque aí você tá com alguém que também é honesto sobre as próprias questões e que vai conversar com você e as duas pessoas vão ter um grande interesse em melhorar como ser humano. Então vai ser maravilhoso, uma relação muito igualitária e muito forte, onde duas pessoas se empoderam, torcem uma pela outra e buscam se influenciar positivamente. Para Lilith em Sagitário, a repressão é sobre as ideias, é sobre a filosofia, é sobre o jeito de ver as coisas. Muitas vezes essa pessoa pode ter sofrido situações na qual ela tinha um pensamento que foi colocado como um pensamento errado. E aí ela pode ter sofrido opressões ideológicas também. Pessoas podem ter usado a moral, a religião para tentar controlar, inibir você, tirar o teu acesso às suas sombras, o seu prazer, os seus desejos. Essa Lilith vai agir contra a repressão sendo também tolerante com as ideias dos outros, sempre comparando as ideias com o outro, acreditando que o outro tá sempre errado, O outro é burro. no fundo é uma forma de tentar afirmar para si que é uma pessoa inteligente, entende? Então, quando ela tá vibrando nessa energia, a atração vai ser por pessoas que ela vai discordar muito das ideologias e pensamentos e que vai tentar também oprimir ela intelectualmente, moralmente, eticamente. E aí vai ser muito desgastante e cansativo, essa pessoa não vai querer depois ficar na relação também. Agora, quando a pessoa ela entende que cada um tem uma verdade própria e que essa busca por uma verdade superior é no fundo, sempre chega no fim na mesma coisa, de que somos todos um e que aquilo que é valioso para você é a verdade para você, e é isso. Então aí ela vai poder se atrair e ter relacionamentos com pessoas que respeitam as opiniões delas, que também têm opiniões bem legais, mas não necessariamente vocês vão ficar discutindo, né? Porque a grande questão é que a Lilith também pode ficar competindo com essa pessoa que é a versão da hora do signo. Então toma cuidado com isso, tá, meu amor? Que aí você tá voltando o bagulho. Mas aí, com respeito, você vai estar com uma pessoa que vai ter uma mentalidade bem legal, que vai ouvir você, e uma pessoa muito livre, que tem um entusiasmo muito grande, uma pessoa sorridente, aí vai ser muito gostoso. Pra Lilith em Capricórnio, Capricórnio já vai falar muito sobre repressões de modo geral, emocionais, já que ele é oposto a Câncer, né? O signo oposto é algo que a gente tenta muitas vezes se desassociar, e Capricórnio não gosta dessa posição de vulnerabilidade. Mas qual que é a questão da Lilith em Capricórnio? A pessoa pode ter muita dificuldade no tema da realização profissional, pode ter sentido muito desmotivada pelas pessoas, pelo pai, ou figuras hierárquicas, ou mesmo no trabalho. Então, um grande processo dessa Lilith é aprender a ser criativo no trabalho, é aprender a ouvir a si mesmo, reconhecer que é você que dá o teu reconhecimento, que você que dá essa validação de quem você é, entendeu? Quando essa Lilith
tá com muita dificuldade de ouvir essa necessidade dela, reconhecer com mais autoestima e valorização as capacidades dela, ela pode se atrair por pessoas muito frias, pessoas que ela não vai conseguir criar um vínculo emocional ali, sabe? Pessoas que nessa de tentar ser prática, acaba sendo fria e aí não consegue realmente ouvir ela, né? E ela também não consegue ouvir a outra pessoa. E aí vai estar criando relacionamentos com pessoas que trabalham muito também, sabe? Estão sempre muito ausentes. Agora, quando a Lilith em Capricórnio começa a trabalhar esse reconhecer do próprio valor, da própria força, da própria resiliência e começa a suavizar um pouco, né? Porque a grande questão de Capricórnio é que existe muito peso, a pessoa se pressiona muito. Às vezes ela acaba não vendo várias coisas que ela já faz muito bem, vários momentos em que ela age de uma forma assim super da hora, sabe? Ela acaba perdendo esses momentos, ela fica muito numa pira de que ela nunca tá boa, tem que trabalhar mais. Calma, reconheça o que você já conquistou com gratidão. Nessa hora, a atração ela acontece por pessoas muito responsáveis, pessoas muito adultas, pessoas que você consegue criar um relacionamento muito bacana, muito respeitoso, com muita fidelidade. A Lilith em Aquário fala da repressão, da força e da liberdade. Muitas vezes essa Lilith tem muito medo de ficar vulnerável, de precisar de ajuda dos outros. Lilith é um astro muito feminista, gente. Quando a gente pega os mitos de Lilith, dá pra ver isso em todos eles, como que essa mulher que foi reprimida pela sociedade, a reviravolta que é quando ela adquire a força dela novamente e vive a insubordinação de Lilith. E a Lilith em Aquário, ela personifica muito claramente esse movimento de libertação da mulher. Só que muitas vezes a pessoa com Lilith em Aquário, ela quer se manter forte. Então às vezes vai ser aquelas mulheres, eu tô falando das mulheres que elas são as que mais vão viver esse aspecto, tá? Mas isso vai acontecer com os homens também. Ela não quer dar o braço a torcer. Então ela quer mostrar que ela é autossuficiente, que ela não precisa de ninguém, entendeu? Que ela consegue aguentar tudo. Amor, você não é uma mulher maravilha, você também tem fraquezas e vulnerabilidades. Sei que você tem medo, mas é isso aí, essa é a realidade. Então, a Lilith em Aquário, ela vai falar muito sobre isso, vai falar muito também sobre a luta pela liberdade. Então, às vezes, se a pessoa sofre repressões da liberdade e ela não faz o movimento de se retirar, alimentar-se da inteligência dela, da intuição dela e voltar para a situação sabendo que ela é livre, se ao invés de fazer isso, ela fica também tentando oprimir a liberdade do outro, aí vai ser muito pouco produtivo, né? E a atração vai acontecer por pessoas frias, pessoas que a pessoa não sente que existe uma ligação, pessoas que também não dão espaço para ela falar o que ela deseja, pessoas machistas, pessoas preconceituosas. Quando a pessoa está trabalhando a Lilith dela e aí ela abraça todo esse lado mais vulnerável que ela tem medo e também a liberdade que vem junto com isso. A atração acontece por pessoas amigas, companheiras, que também são muito livres e que vão querer que você seja livre também. Antes de eu falar da Lilith em Peixe, já deixa seu curtir se você tá gostando. Eu já falei da sua Lilith, comenta aqui embaixo também. Casos em que você se atraiu por pessoas que são de um lado ou de um outro. Quero muito saber. Eu tenho histórias da minha própria Lilith também. Quero saber as suas. E se inscreve no canal, aperta no botão vermelho de inscrever-se, aperta no sininho para você receber novos vídeos, aperta no botão de compartilhar, manda para seus amigos loucos dos signos também, para todo mundo saber mais sobre a própria Lilith, que é um astro tão lindo, que mexe com algo tão inconsciente da nossa personalidade e é tão da hora de estudar. E aí eu vou saber que vocês querem ver mais vídeos de Lilith e vou poder fazer mais deles, ok? E vocês também podem me seguir no Instagram, que é Oi Marcelo Levi, e também podem baixar o meu e-book que tá aqui embaixo para você aprender astrologia e entrar no grupo do Telegram, onde eu trago muitos conteúdos avançados de astrologia e exercícios também agora para vocês fazerem. Então lá tem um conteúdo falando sobre 3 pontos do mapa astral que revelam sua forma de lidar com amor e possíveis travas que você pode estar sofrendo e também bênçãos. Então dá uma olhada lá, tem uns exercícios para você fazer depois. E finalmente falando sobre a Lilith em Peixes, essa é uma Lilith que fala muito sobre o medo e a repressão do desconhecido e também de confiar nos outros. Porque muitas vezes essa Lilith em Peixes, ela pode ter tido pais que mentiam muito para ela, ou pessoas que eram de confiança, só que traíram a confiança dela. E aí a pessoa ela tem muito medo de confiar nas outras pessoas, medo de ser traída, medo de estar nessa posição vulnerável. Às vezes o santo remédio dessa Lilith, por incrível que pareça, é justamente ser traída, né? Viver esse relacionamento e perceber que ela sobreviveu, que não é porque ela fez algo ruim, sabe? Não é culpa dela se alguém mente pra ela, se alguém falta ali de uma fidelidade com ela, porque a única coisa que ela fez de errado, entre aspas, é que ela tinha um coração preparado para amar. Isso é algo errado? Não.
Não é. Quando essa Lilith começa a perceber que o desconhecido, ele é um medo imaginário e que, independente do que aconteça, o importante é ela ser fiel ao coração dela, aí ela vai poder aprender a realmente confiar nas pessoas e a partir daí ela vai baixar as guardas e criar relacionamentos muito bacanas, onde ela consegue ser ela mesma e também ser uma pessoa confiável e que não escape e tudo mais, enfim. Daí, quando ela não tá trabalhando essa questão, óbvio, né? Vai se atrair por pessoas que não são tão confiáveis, pessoas que mentem, pessoas que escapam, pessoas que não enfrentam as questões. Agora, quando ela tá trabalhando essa energia da Lilith dela, ela se transforma em alguém muito altruísta, sem deixar de ser muito empoderada também, sem deixar de confiar na própria intuição dela. Na verdade, a intuição vai estar afiadíssima e a atração vai acontecer por pessoas que são muito espiritualizadas, pessoas que são ouvintes e pessoas muito românticas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Muito obrigado. Beijão, curta o vídeo, compartilhe e até mais. Se inscreve no canal também.